Programa Tribuna Livre, dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas também tem muita gente com capacidade de procurar e propor soluções, como é o pessoal do Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? Pode procurar www.guarulhosweb.com.br, o site mais acessado. E olha, já na primeira página, dá uma olhada lá, ó, uma entrevista feita aqui no programa Tribuna Livre. Sim, essa entrevista vai para o site mais acessado aqui da cidade de Guarulhos. Sob responsabilidade de Ernesto Zanon, Decinho Pompeu e Danilo Sanches, além de toda uma grande equipe. Também vamos falar sobre a ACE Guarulhos, pois ela está apoiando a campanha 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público Federal. Isso por meio de divulgação e de um posto de coleta de assinaturas. Essa iniciativa não tem qualquer vinculação partidária. A ação chama a sociedade para apoiar e defender as medidas que o MP incluiu em um projeto de lei de iniciativa popular, que será apresentado ao Congresso Nacional, destinado ao aperfeiçoamento do sistema jurídico para prevenir e reprimir a corrupção de modo adequado. No site da ACE Guarulhos você pode conhecer as 10 medidas contra a corrupção, bem como realizar o download das fichas para coletar as assinaturas. Apresente as 10 medidas contra a corrupção e colete as assinaturas dos seus parentes e amigos. Esse apoio popular será imprescindível para conseguirmos não apenas propor o projeto de lei, mas também para conseguir aprová-lo. Até o momento, o MP contabilizou mais de 2 milhões de assinaturas. A ACE Guarulhos, pequeno ou grande, juntos somos mais fortes. Bom, e estamos recebendo aqui hoje um guarulhense brasileiro, meio japonês, meio misturado, né? Um cidadão do mundo que nasceu aqui no Brasil, foi para o Japão, voltou e agora está aqui conosco, Marcelo Rideu. Boa noite, Marcelo. Muito boa noite. Prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu. Marcelo, me conta um pouquinho dessa sua história que você estava contando. Você nasceu aqui, ficou até os 10 anos e depois foi para o Japão? Positivo. E nesse meio tempo todo, eu visitei o Brasil apenas 2 vezes só. E eu tive muito contato com os brasileiros através da prefeitura, através da polícia e órgãos públicos também. Tá, você foi para lá e acabou retorno. Você foi lá que ano? Olha, em 91, em fevereiro, eu fui para lá. E voltou quantos anos Eu depois? voltei agora faz mais ou menos 1 ano e 7 meses que eu estou aqui. E... Mas você fala muito bem o português. Ah, muito obrigado. Como é que você conseguiu essa façanha? Olha, através de livros, estudando muito, através de filmes e por aí vai, né? Bom, você ficou no Brasil até os 10 anos, aí você foi uma mistura de português e também a língua materna e foi para o Japão. E você foi ser tradutor lá, é isso? Sim, eu trabalhei por diversos anos como tradutor e intérprete para a prefeitura, para a polícia e órgãos públicos como hospitais, entre outros órgãos também. Tá certo. Bom, você voltou quando para cá, exatamente? Faz 1 ano e 7 meses. Então, faz mais ou menos em 2014, em agosto ou novembro. E qual é seu projeto aqui para o Brasil e por você ter voltado para cá? Ah, sim. Eu fiquei, todo esse 1 ano e 7 meses, eu fiquei averiguando, olhando, caminhando. Eu não vou dizer que eu andei toda a Guarulhos, mas por vários bairros eu andei olhando os problemas da nossa cidade, de Guarulhos. Porque Guarulhos é uma terra muito nova ainda, onde muitos locais necessitam de muitas coisas ainda. Às vezes até mesmo um saneamento básico, às vezes até mesmo uma coisa simples. Eu queria abranger, não vou dizer totalmente o sistema japonês aqui, não é? Mas na parte de organização, na parte de trabalhar lado a lado com o povo. Porque o povo, eu reparei, que eles não conhecem quem eles votaram. Eu quero mudar essa cara. Eu quero que todo o povo guarulhense conheça quem ele vai votar. Conheça até mesmo a minha filha, conheça a minha avó, a minha mãe. Por quê? Porque eu quero fazer um laço familiar com todo mundo. Porque, por exemplo, eu, quando era criança,
né, quem me levava e voltava da escola, o nosso grupinho de escola, era o prefeito da nossa escola, isso lá no Japão. E por que não implantar isso aí aqui no Brasil? Porque quem mais sabe dos problemas é o próprio povo. Então, a gente tem que colher essas ideias, aonde começar, aonde arrumar, com o próprio povo. Afinal, nós trabalhamos para o povo, não é? Que interessante. Foi um choque muito grande, quer dizer, você ficou quanto tempo no Japão e de repente você voltou para o Brasil. Acredito que o choque cultural foi extremamente grande. Foi enormíssimo. Eu fiquei umas 2 semanas trancafiado dentro de casa. Porque foi assim, eu cheguei à noite no Brasil, né? E na manhã seguinte eu inventei de sair para comprar um pãozinho, o famoso pão francês brasileiro, né? Porque eu sempre queria provar, que todo mundo falava, todo brasileiro que ia para o Japão falava, olha, de manhã todo brasileiro come pão francês. Nossa, que isso, né? Eu quero conhecer, quero comer. Aí, lógico, no primeiro dia de Brasil eu queria comer de pão francês. Aí, quando eu fui assim, eu andei uns 10 metros, encontrei na calçada um cocô de cachorro. Nossa, que susto! Eu olhei e falei, nossa, que isso? O que eu faço? Será que eu ligo para a prefeitura? Nossa! Aí eu não sabia se eu desviava, se eu ia voltar para casa, pegar uma pazinha, recolhia. Então foi desde aí esse susto, né? E os carros também, nossa, são carros, existem carros muito barulhentos, né? Olha isso que eu acho legal. Isso que ele está falando, gente, eu encontrei um amigo, ele veio da França, ele era chileno, desculpa, peruano, senão ele vai brigar com peruano, viveu no Peru e na França. E quando ele chegou no Brasil, ele desceu diretamente na Praça 8 de Dezembro. Então ele achou que tinha tido uma guerra, ele viu tanta sujeira, ele falou, gente, o que foi que aconteceu aqui? Eu gosto muito de conversar com pessoas, você vê como... E Guarulhos, quando você anda de carro por Guarulhos, qual a sua sensação? Olha, Por favor, seja extremamente sincero. Então, no Japão, os fusquinhas que existem lá no Japão, quase todos vêm do Brasil, não sei se vocês sabem, né? Então, um dos meus sonhos era andar de fusquinha, de Kombi. Eu falei, nossa, que maravilha, que incrível, né? E, nossa, aqui em Guarulhos tem de monte. Eu fiquei encantado. O povo também é muito variado. Por exemplo, lá no Japão, existem muitos asiáticos, existem pessoas loiras, existem negros também, mas são muito poucos. Né? E aqui no Brasil, nossa, você vê negro, você vê índio, você vê alemão, você vê japonês. Vê japonês, você, nossa, que variedade. Então não tem como falar, o brasileiro é assim. Né? Isso eu acho muito interessante. Bom, e ele foi 1 ano e meio e você já se meteu em política. Ah, sim, isso aí foi devido que lá no Japão eu tive muitas oportunidades de trabalhar dentro da prefeitura, como eu havia falado, né? Uhum. E o sistema de lá eu achava muito interessante, porque tudo funciona, sabe? Cada pessoa tem o seu trabalho designado e tudo anda, não existe fila. Aí eu fui aqui, eu tive que fazer meu RG, tive que fazer meu CPF, que fila enorme, tem que pegar uma senha, tem que esperar 3, 4, 8 horas. Eu falei, nossa, que isso, lá é na hora. Você coloca o dedinho, o papel, o documento que você quer já sai. Né? Por que não a gente implantar isso aqui no Brasil, que não é uma coisa difícil, que não gasta muito dinheiro e vai economizar muito tempo do povo? Há 1 ano, 2 anos atrás, não me lembro bem, uma ministra do Japão, ela pediu demissão porque ela usou dinheiro público para fazer uma espécie de leque. E ela só usou aquilo. E quando descobriram, ela morrendo de vergonha, ela pediu demissão. No Brasil, os ministros são acusados e são presos por desviar milhões e milhões de dólares. Sim. E, no entanto, eles chegam a negar mesmo preso, mesmo após julgamento. Como é que você vê essa questão, Assim, isso daí, no começo eu não acreditava. Chega notícias para nós lá no Japão através dos meios de comunicação. Mas muitas coisas eu não acreditava realmente, quando falavam de milhões roubados, isso eu não acreditava. Por exemplo, até conhecido assim que eu via passar na prefeitura, né? Ele, por engano, ele gastou um dinheirinho a mais para comprar selos e acabou usando para usufruto pessoal. E, nossa, ele pediu demissão e quase se matou devido a isso, né? Então eu falei, nossa, eu pensava que o Brasil fosse assim, eu pensava que o mundo inteiro fosse assim.
e não é, né? E devido a essa realidade que o Brasil está tendo aqui, né? Eu gostaria muito de poder estar ajudando o povo, o país onde eu nasci. Eu gostaria muito de estar ajudando ao Brasil a mudar esse feito, a mudar esse efeito todo que até então esse governo corrupto fez. Temos que fazer projetos emergenciais, porque o povo está necessitando de coisas, não é para hoje, não é para amanhã, é para já. É como uma colega minha diz, com urgência urgentíssima, não é? Ó, o Eduardo Carneiro está aqui, depois ele vai no próximo bloco, ele está espantado tanto quanto eu, porque o Marcelo Rideu, ele está como pré-candidato do Democratas, e eu acredito que na cabeça do nosso próximo convidado, que é o doutor Eduardo Carneiro, ex-vereador aqui pela cidade de Guarulhos, ele deve estar imaginando assim, já pensou o Marcelo ali na Câmara Municipal, doutor? Vai sofrer, hein? Vai sofrer. Me diz o seguinte, vamos falar hipoteticamente, você chegando até a Câmara Municipal e alguém lhe oferecendo vantagens para votar em determinado presidente da Câmara Municipal. Qual seria a sua reação? Bom, logicamente, eu tenho que me preparar para tudo. Eu já visitei países muito baixos, mais pobres até que o Brasil. E lá, infelizmente, a corrupção também é algo que existe sim, não é? Mas, como já disse, eu sou um brasileiro com o coração lá no Japão e aqui no Brasil também. E lá no Japão, nós temos muita honra, nós honramos muito o nosso nome. Eu, a partir do momento que eu resolvi me pré-candidatar a vereador, eu já pus na balança já isso daí. O nome da minha família, eu nunca vou desonrar o nome da minha família. É isso que eu gostaria de ouvir de todas as pessoas. Você está 1 ano e meio, né? Você deve ter... Eu acho que não existe um grande problema na sua cabeça. A cidade deve estar toda bagunçada. Você morava em que cidade ali no Japão? Então, devido ao meu emprego de tradutor, né? Onde a massa populacional brasileira se locomovia, era onde eu era chamado para trabalhar. Então, eu fiquei em várias partes do Japão, né? Mas a base sempre foi a região de Tóquio e o aeroporto internacional de Tóquio também, que fica em Narita. O que mais te assustou aqui em Guarulhos? Olha, E que você pudesse tentar melhorar, você ia melhorar, Marcelo? sim. Primeiramente, temos que ver não coisas para ontem, temos que ver coisas, primeiramente, para o nosso futuro. O que é o nosso futuro? São as nossas crianças, a qualidade de ensino. Mas para você dar uma boa qualidade de ensino para os nossos alunos, nós temos que o quê? Temos que ajudar os professores. Como? Não só financeiramente, mas disponibilizando a eles alguns poderes que eles devem ter. Eu acho que o melhor caminho seria otimizar, então. Otimizar todas as ferramentas existentes, é isso? Tentar fazer, primeiramente, que funcione o que já existe, é isso? Sim, exato. Nós não podemos pensar, vamos construir um hospital, vamos construir uma escola. Gente, isso daí não dá. Por quê? A nossa prefeitura, ela se encontra agora com uma dívida enorme. Não podemos aumentar essa dívida. Aumentar a dívida significa aumentar impostos. Aumentar impostos significa diminuir o seu salário, significa aumentar o seu feijão, que é caríssimo, né? Aumentar o seu arroz. Isso não pode. O que nós vamos poder fazer? Vamos poder pegar esses profissionais que estão saindo agora da faculdade. Existem tantos funcionários bons que querem uma chance. Vamos dar uma chance a essas pessoas, né? E, em vez de contratar pessoas de lá do outro lado do Ocidente, que é algo maravilhoso, dar uma chance aos refugiados. Isso eu concordo muito, é algo maravilhoso. Mas primeiro temos que ver as necessidades da nossa população, do povo brasileiro e do povo guarulhense. Olha, gostei muito de conversar aqui com o Marcelo. Queria que você deixasse um telefone de contato aqui. Quem quiser falar com você, liga para onde? Você tem algum e-mail, algum site? Como é que a pessoa faz para entrar em contato com você, Marcelo? Sim, sim. Para entrar em contato comigo, você pode usar os seguintes telefones, que eu não tenho de cabeça, eu vou ter que pedir para minha
para minha filha estar me passando. Infelizmente, Ó, pode passar pelo cantinho aqui, enquanto ela passa o telefone, o cartãozinho. Mas pode ser um e-mail também, viu, Marcelo? Não tem nenhum problema. Já está na mão aí? Sim, Ele está aqui. Pegando aqui. Olha, eu vou pedir para a Bianca. Bianca, eu mandei uma foto para você aí, que hoje é um dia especial, né? O dia de respeitar a pessoa idosa e tratar... Respeitar a pessoa idosa é tratar o próprio futuro com respeito. Ó, uma foto legal aqui que o pessoal da TBL me passou. Dia 15 de junho é o Dia Mundial de Conscientização contra a violência contra a pessoa idosa. Olha que bacana aí. A Bianca já está pegando essa foto aqui. Já pegou o telefone aí, Marcelo? Exato. Vocês vão desculpar o meu erro. É 9896... 9896... 01... 869. 869. Fala de novo, devagarzinho. 9896... 9896... 01869. 01869. Marcelo, foi um prazer recebê-lo aqui. O prazer foi todo meu. Olha, foi uma grata surpresa. Isso. E o nome da sua filha? O nome da minha filha é complicado. Ela se chama Meivelin Shaira Kaimoto. Eu acho melhor repetir. Meivelin Shaira Kaimoto. É difícil. Nossa. Chama de Mei. Alguém te chama de Mei, não? Na escola, Mei, né? Tá vendo? Brasileiro é meio imitador. Vamos para um rápido intervalo e no retorno aqui estaremos conversando com o Dr. Eduardo Carneiro. É rapidinho. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. O Sindiscrit representa os trabalhadores do setor de administração do transporte de Guarulhos região. Nossa missão é garantir o direito dos trabalhadores deste setor. Para isso, o Sindiscrit fornece convênio com clínicas e exames laboratoriais, clínicas odontológicas, assessoria jurídica, convênio com ensino superior e técnico, além de colônias de férias na praia e no campo. Não fique só, fique sócio.
Programa Tribuna Livre. É muito legal a entrevista com ela. Você vê que legal você pegar uma percepção de outra pessoa que vem de outro país, uma outra maneira de encarar a vida, encarar os problemas que às vezes a gente... É tipo aquela história do sapo, que o sapo está dentro da água, a água vai esquentando, ele não percebe que a água está esquentando e aí acaba morrendo cozido. É igual a gente vai vendo, a cidade vai cada vez mais piorando, e a gente vai se acostumando, se adaptando. E a gente acaba não percebendo que a gente está com um cocô na calçada. Bom, do nosso lado temos o prazer de receber hoje Eduardo Carneiro, médico, já foi vereador na cidade de Guarulhos, uma grande figura e um grande amigo nosso. Boa noite, doutor Eduardo Carneiro. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Um grande prazer tê-lo aqui. Bom, está aí já se preparando para um retorno para a Câmara Municipal, doutor? Estamos trabalhando, Roberto. Filiado ao PSB, com o pré-candidato Guti a prefeito, nós reivindicamos também fazer um trabalho aí junto com o nosso grupo e, quem sabe, voltar à Câmara Municipal. O Eduardo estava ouvindo a entrevista anterior, né? E ele também estava chocado com algumas coisas que o Marcelo disse, né? Mas o senhor que ficou 4 anos na Câmara Municipal, trabalhando intensamente, é difícil tratar desses problemas do nosso dia a dia, não, doutor? Eu me lembro que ele, por exemplo, ele brigou com a Infraero para fazer a abertura de uma ponte e não conseguiu. Olha que absurdo. Uma ponte para dentro do próprio município para trabalhadores entrarem e sair, não conseguiu. Realmente a experiência política, a entrevista do nosso colega, ele realmente é um choque, né? E nós passamos hoje, no Brasil como um todo, um grande problema cultural. E daí a consequência da crise política. Essa é a minha visão. E é uma visão que ele de fora, com a experiência que ele teve no Japão, pode nos trazer uma experiência muito interessante. Realmente a parte cultural interfere muito na parte política. A crise política é consequência de uma crise cultural. E a crise financeira é consequência da crise política. E ele falou uma coisa que eu gostei muito, né? Ainda estamos na fala do Marcelo. A coisa de ter honra no nome. É uma coisa que marca muita gente, né? A pessoa, eu vou honrar o nome da minha família. Uma coisa muito bacana, que eu acho que está faltando, não está, Marcelo, né, Eduardo Carneiro? Quer dizer, você honrar a memória dos seus avós, dos seus bisavós, é uma coisa bacana que deveria ser resgatada. Isso. Eu acredito que nós perdemos, Roberto, a autoestima. O brasileiro hoje ele está com a autoestima em baixa. E valorizar os seus antepassados é uma coisa muito importante na vida de qualquer um de nós. E ele deu um exemplo para nós e é da característica nipônica, né? O Oswaldo Coelho está nos acompanhando e ele está dizendo o seguinte: o Brasil precisa de um choque ético. Eu também concordo. O Alberto Argentino está aqui nos acompanhando. Prezado vereador, não sei se existe, mas gostaria de perguntar ao senhor se seria possível criar, através da internet, um histórico de cada paciente, formando assim um banco de dados, simplificando e agilizando as consultas, como também marcar consultas pelo telefone para evitar filas nas UBSs e prontos atendimento, onde pode se originar contaminação nas próprias salas de espera, também visando a segurança e o bom atendimento. É isso daí que você queria? Sugiro que poderia ser instaladas câmeras de monitoramento em todos os lugares de atendimento à saúde. Palavras do argentino. Excelente colocação, argentino. Eu tenho o prazer, Roberto e telespectadores, de fazer parte de um grupo de médicos, e não médicos, mas da área da saúde, tentando trazer proposta ao plano de governo do nosso pré-candidato a prefeito. E um dos itens que nós colocamos foi justamente a informatização completa do sistema de saúde, que traria grandes benefícios para a população.
vai de encontro à ideia do argentino. Hoje nós temos uma informatização meio capenga ainda na cidade, no Sistema Municipal de Saúde. E a nossa proposta que nós colocamos foi justamente de informatizar totalmente o sistema de saúde. Uma forma de economizar dinheiro, inclusive. É uma fórmula de economizar dinheiro. Por exemplo, vou citar apenas um exemplo, um paciente que passe em consulta numa urgência, no PA São João, por exemplo, faz-se um exame de urgência e, eventualmente, esse paciente volte numa outra consulta no Hospital Municipal de Urgência. Muitas vezes esse paciente é submetido ao mesmo exame que ele fez na outra unidade. É verdade. Se você tem um sistema integrado de informatização no todo o sistema de saúde, o atendimento vai ser mais rápido e vai ser mais econômico. Porque aquele exame já foi feito. Aliás, eu acho que deveria ter um histórico completo, sabe? Do médico olhar ali e saber exatamente, de repente, o paciente é alérgico a tal e tal. Então, o médico já sabe ali, não precisa fazer nada, tem um histórico, problema de saúde, tem isso, tem aquilo outro. Eu acho que é uma forma realmente muito interessante. É o prontuário eletrônico. Exatamente, eu acho perfeito. Isso aí com todos, com uma senha, somente os médicos poderiam alterar uma coisa ou outra, né? Nem o próprio paciente poderia alterar, seria uma coisa somente dos médicos, é meu pensamento. Eu gostaria de fazer a colocação, Roberto, além de melhorar o atendimento, é mais econômico para o serviço público. Sim. Para não repetir aquele exame que já foi feito. Perfeito, porque ele tem uma validade, né? Aquele exame. Olha, eu acho que realmente precisamos de ideias novas, de pessoas sérias, porque essa cidade, do jeito que está, não pode continuar. Esta proposta, Roberto Samuel, está no nosso programa de governo da saúde. E é possível também, ele é médico, então muita gente já deve estar perguntando assim, é possível também otimizar o trabalho dos médicos, já que não existe médico para todos os lugares, temos problemas com seguranças também. Vira e mexe você vendo funcionários públicos e médicos sendo agredidos em vários pontos da cidade. Vocês também pensam em alguma coisa nesse sentido? Para até puxar os médicos para esses lugares também que necessitam, mas que são perigosos? Quanto mais você melhora o atendimento, a estrutura, a infraestrutura do serviço de saúde, claro que você consegue atrair mais médicos. Uhum. Não só médicos, outros profissionais de saúde. Que nós temos grandes problemas na periferia, principalmente. Concordo. Nosso amigo Sérgio Luiz da Silva, gostaria de mandar um abraço ao amigo Dr. Eduardo Carneiro e gostaria de perguntar, se eleito, qual serão as suas metas no Legislativo? É uma boa questão. Você já tem metas formuladas para um possível mandato? Olha, Roberto, projetos, eu realmente tive muitos projetos quando eu fui vereador. Alguns que foram aprovados e que são lei na cidade. Infelizmente, muitos bons projetos, como esse que eu disse, com relação à informatização, eu, enquanto vereador, eu levei esta proposta para ser discutida. Porque, obviamente, que isso gera custo, ele tem um vício de iniciativa e você acaba tendo que mostrar de onde vai vir o dinheiro, né? Mas, no caso do executivo, não. Agora, nós temos muitas propostas, sem dúvida alguma, na área da saúde, existe, da minha parte, muitas ideias para trazer, para discutir no Legislativo. Eu, sendo médico, a maior cobrança, sem sombra de dúvida, é dentro da nossa área de saúde, né, Roberto? Mas tem uns outros setores também, como a própria mobilidade, a questão da mobilidade urbana, isso é uma coisa que a gente preocupa muito com relação à cidade, mas sem dúvida o meu foco maior é dentro da área da saúde. Está capenga, está muito complicado? Está muito complicado, está muito complicado, está muito difícil. É só falta de médico o grande problema, doutor Eduardo Carneiro? Não é falta de médico, é redistribuição desses médicos. A gente já discutia isso na nossa época lá no Legislativo. Existe uma má distribuição dos médicos. E muitas vezes as condições da estrutura, da infraestrutura dos locais de atendimento, isso faz com que alguns profissionais não fiquem.
Nós defendemos também uma ampla revisão do plano de carreira, de cargos e salários de todo o pessoal da saúde. Na época, nós conseguimos fazer uma revisão no que se refere à parte dos médicos, mas a parte salarial também é importante. Mas o senhor sabe que financeiramente a prefeitura está quebrada. Quando o senhor fala em revisão salarial, o senhor está falando em elevar salários? Não, nós estamos falando em revisão do plano de carreira. Quando se fala que a prefeitura não tem dinheiro hoje, que a prefeitura está quebrada, sem sombra de dúvida. Eu concordo até que criar outras estruturas vai custar muito dinheiro. Nós temos que fazer hoje, vamos falar da área da saúde, fazer funcionar aquilo que já existe. Nós não conseguimos hoje na cidade fazer as unidades básicas de saúde e atender a população que precisa. Criar alternativas, como o terceiro turno de atendimento, é uma saída. Terceiro turno, das 17 às 21. Por que não atender aos sábados de manhã? Porque normalmente as unidades básicas atendem das 7 às 17 no horário comercial. Por que não abrir um terceiro turno? Por que não fazer... Aos domingos também, por que não? Por que não fazer o sábado? Instituições privadas fazem dessa forma, dando um leque maior de atendimento. Agora, da onde vai sair o dinheiro, já que nós estamos com problema nas finanças? Para mim, começa pelo esse número escabroso de comissionados. Se você não passar realmente uma revisão do número de comissionados, realmente fica difícil dar qualquer passo à frente. Ô Bianca, coloca essa foto aí, que hoje, dia 15, é o Dia Internacional do Combate à Violência contra os Idosos. Tá pronta aí, Bianca? Travou o PC, ó, da segunda... Aí tá aí, ó. Tá aí a homenagem da TBR Comunicação ao Dia Internacional de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. Estamos com o doutor Eduardo Carneiro e o Tavinho Ernesto Bottoni está mandando uma pergunta aqui. Doutor Eduardo, hoje em nossa cidade estamos vendo um grande número de prédios alugados pela prefeitura e muitos estão com os aluguéis atrasados, correndo o risco de ser despejados. Qual seria a atuação com o executivo a respeito desse assunto, caso o senhor esteja na Câmara Municipal? Primeiro, obrigado pela pergunta. Primeiramente, Roberto Samuel, eu gostaria de retomar uma indicação que no meu mandato eu fiz para o Executivo na época. E que tomara que o nosso pré-candidato seja o nosso futuro prefeito. Porque nós temos uma indicação e uma discussão que foi feita de um grande centro administrativo. Eu acho que Guarulhos precisa disso. E dá para você buscar financiamento fora para um grande centro administrativo e acabar com essa farra dos aluguéis. Eu não sei o número atual, mas eu acredito que deva estar aí entre 1,5 milhão a 2 milhões o valor dos aluguéis da prefeitura. O Éder Almeida Kozer. Doutor Eduardo, como médico e político, o que pode ser feito para que a saúde de Guarulhos saia da UTI? Nossos principais hospitais estão largados, a HMU, a Administração Pública, está pedindo socorro. Nossas UBSs, filas quilométricas para tentar agendar consultas, UPAs sem médicos, o que fazer? Qual medida emergencial a ser tomada para tirar a saúde guarulhense da UTI? O Éder perguntando. O Éder, bom, não acredito que seja uma medida única que vai resolver o problema da saúde da nossa cidade. Eu acredito que tem várias medidas que no primeiro dia de governo você já pode começar a mexer. Uma delas é a que eu acabei de dizer com relação ao aumento do horário do funcionamento das unidades básicas. O funcionamento, o atendimento dessas unidades básicas, que é o atendimento primário, no sábado, você disse no domingo, por que não no domingo? Sem dúvida, por que não no domingo? Otimizar o prédio. Otimizar, ou seja... A estrutura, né? Ou seja, fazer funcionar totalmente aquela estrutura que já existe. Se você melhora o atendimento primário, que é o atendimento nas unidades básicas de saúde,
você acaba desafogando os hospitais. É muito comum, e se nós formos agora no Hospital Municipal de Urgência, no Bom Clima, vamos nos deparar com 100, 150 pessoas em atendimento, 30, 40 com atendimento de urgência. Com certeza, 60%, 70% desse pessoal poderia estar sendo atendido ou numa UPA ou numa unidade básica de saúde. Por que que vem para o pronto-socorro do Hospital Municipal de Urgência? Porque está de porta aberta. Obviamente que atende a todos, e a unidade básica e a UPA está com problema no atendimento. Então, nós temos que, na minha visão, de resolver inicialmente os problemas do atendimento primário. Muitas perguntas chegando aqui. Tavares Pereira. Boa noite a todos. Esse programa está cada vez melhor. Obrigado, eu fico contente. A pergunta é, o que ele acha, o que o senhor acha de uma possível aliança com o DEM? Olha só, hein, Marcelo? Olha só, Marcelo. Sendo o Guti sendo vice do Eli. Ou o contrário. O que o senhor acha dessa aliança aí? Bom, uma saia justa que o Tavares Pereira deixou do doutor Eduardo Carneiro aqui. Bom, boa noite, Tavares. Primeiro que quem teria melhores condições de responder essa pergunta seria o Guti. Seria você. Sem dúvida. Mas, se quer minha opinião, eu acho que nós já definimos o nosso caminho. O Guti realmente é pré-candidato a prefeito, já definimos a chapa com o Alexandre Zeituni como vice-candidato, como vice-prefeito, como candidato a vice-prefeito. E respeito o trabalho também do DEM. Eu acredito que, além dessa situação de união, eu acho que cada um tem que apresentar suas propostas. O que eu defendo realmente é que a cidade precisa de mudar de comando. Disso eu não tenho nenhuma dúvida. O PT já deu o que tinha que dar. Temos que virar essa página. E não é crítica nenhuma ao Partido dos Trabalhadores e às pessoas que estão lá. Já deu o que tinha que dar. Hoje precisamos virar essa página. Guarulhos precisa virar essa página. PT já, para mim, já é coisa do passado. Arnaldo Antunes. Olá, Roberto. Gostaria de saber como o doutor Eduardo Carneiro avalia os vereadores de Guarulhos. Se no bairro dele tem algum representante. Se tiver, como ele avalia a atuação desse vereador? Bom, eu não tenho acompanhado de perto a Câmara. Primeiro que há uma situação de interpretação com relação ao trabalho do vereador. Basicamente, as duas funções principais do vereador é fiscalizar as ações do executivo e legislar, que é fazer leis. Principalmente seria esse foco. Infelizmente, desde a minha época como vereador, eu acredito que a Câmara Municipal ainda deve muito em termos do trabalho de oposição. Porque a oposição ao governo, ela ajuda o governo. A máxima de uma eleição é aquele que ganha governa, aquele que perde vai para a oposição. E como oposição crítica, mas também tentando ajudar o governo. Não pode ser oposição à cidade. Infelizmente, eu acredito que esta parte de fiscalização das ações do Executivo talvez seja hoje o maior pecado que a atual Câmara Municipal, atual Legislativo comete. Adriano Ribeiro, forte abraço a você, Roberto. Ele diz assim, estamos assistindo. Abraços para o doutor Eduardo Carneiro. Ele está escrevendo aqui que ele é o Adriano Ribeiro da Medtour. Mandando um abraço para o senhor. O senhor foi um forte crítico do Partido dos Trabalhadores. Eu me lembro que o doutor Eduardo Carneiro, o vereador, o então vereador José Mário, deslanchava, falava quadrilheiros, ladrões, criminosos, e você era um pouco mais comedido nas palavras, mas não na intensidade do valor das palavras. A sua crítica continua na mesma linha? O senhor mantém o mesmo pensamento sobre o que o senhor dizia na Câmara naquela época? Não, o que mudou, Roberto, talvez seja o fato de que hoje eu tenho absoluta convicção
que todas aquelas críticas que naquele momento eu fazia, na grande maioria das vezes eu estava correto. Eu faço essa autoavaliação do trabalho, já mostrando alguns deslizes do governo. Infelizmente, muitas vezes você é mal interpretado quando você tem uma postura muito firme enquanto opositor. Mas sempre coloquei as minhas posições em termos de críticas, e muitas vezes críticas construtivas. Muitas vezes o governo mandou projetos, mesmo eu sendo um opositor ferrenho, como você disse, eu votei favorável a muitos projetos que foram importantes para a população. Mas eu mantenho, sim, a minha crítica ao modo do Partido dos Trabalhadores comandar a cidade. E o resultado, isso que está acontecendo na cidade, não adianta colocar culpa porque é consequência da crise financeira do país, em parte até é. Mas tem muitos deslizes que foram cometidos pelo atual governo, e obviamente que vai fazer bem para a cidade essa alternância de poder. Gilberto Ramiro. Roberto, pergunte, por favor, ao doutor Carneiro como é comandado o SAMU no município. O senhor sabe como é que é comandado o SAMU, não? Bom, o SAMU, ele acaba sendo um apêndice da Secretaria Municipal de Saúde, né? Ele é comandado por uma central, e esta central, ela recebe os chamados, e esses atendimentos são feitos através de chamados dentro de uma central, mas é comandado dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Porque a gestão é gestão própria, né? É gestão municipal, né? Municipal. Orlando Paulino da Silva. Dá parabéns para o programa e é o Orlando do Paraíso que está mandando um abraço ao doutor Eduardo Carneiro, que foi amigo de legenda na época do PGT, é isso? No ano 2000? Isso mesmo. Ah, Eu lembro perfeitamente do Orlando. você lembra do Orlando? Amigo nosso lá do Jardim Paraíso. Um batalhador lá na região dele. Ele está nos ouvindo, está nos acompanhando aí pela TV. A pergunta é o seguinte: o que ele acha da mudança da Santa Casa para a Fundação ABC como administrador em relação à saúde municipal? E mandou um abraço. Bom, primeiro interpretar essas OCIPs, que são organizações sociais que são contratados pela prefeitura. A Santa Casa estava passando por uma séria crise financeira na sua gestão. E isso, de uma forma ou de outra, estava refletindo no atendimento das UBS, não das UBS, das UPAs que comandava na cidade. Então, eu acho que esta mudança da Santa Casa para outra instituição, para outro OCIP, ela foi valorosa, sim. Eu acho que foi importante essa mudança, até pela situação que a Santa Casa se encontrava do ponto de vista financeiro. Uma curiosidade minha, doutor. Por que contratar uma administradora, a Santa Casa, por exemplo? E olha, quando começaram isso no Jardim Paraíso, o PA Paraíso melhorou 1000%. Por que eles são melhores do que a administração municipal nessa questão? A questão aí, Roberto Samuel e telespectadores, não é basicamente no que se refere ao atendimento. Eu até acredito que se fosse totalmente gerenciado pela prefeitura, nós teríamos condições de fazer um trabalho melhor. Mas, dentro da lei de responsabilidade fiscal, este valor que é colocado e é pago para essas organizações sociais, as OCIPs, ele não entra no valor da contratação de funcionário, que, se não me engano, é em torno de 54%. Hoje totalmente impossível as unidades de saúde, o atendimento médico de saúde, sobretudo nessas UPAs, né, já que as unidades básicas é do serviço próprio, ser contratado por profissionais contratados pela prefeitura. Senão nós vamos ultrapassar
a meta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Você, se seu candidato chegar a ser prefeito, você vai defender que a administração municipal gerencie e administre os hospitais e as UPAs e os PAs? Eu defendo que essas organizações sociais, as OCIPs, elas continuem prestando serviço à nossa cidade. Se vai ser Santa Casa, Gerenciamento fundação, também? o Gerenciamento? controle ele tem que ser feito dentro da Secretaria Municipal de Saúde. E isso é uma crítica que eu faço. O serviço dessas organizações sociais, ele é um serviço bom, mas sobre a tutela do secretário, da Secretaria Municipal de Saúde. E este detalhe, a Secretaria Municipal de Saúde não tem feito a fiscalização adequada desse serviço. Há pouco tempo eu estava conversando com um colega a respeito de uma outra organização social que comanda um hospital em Mogi das Cruzes e me fala, ele me disse que é um serviço de excelência. E essa mesma organização social, ela comanda um hospital na nossa cidade e deixa muito a desejar. Qual é essa diferença? Na minha opinião, é a gestão. Nós passamos por um grave problema de gestão na Secretaria Municipal de Saúde. Daí a minha crítica ao secretário. Ele não é um competente como administrador? Eu estou falando, Quem? o Derman, estou falando tecnicamente, ele é um bom administrador? Não posso dizer que não seja um bom administrador. Ele está sendo, na minha visão, de regular para ruim como secretário municipal. Me desculpe, mas essa é a minha opinião. Tavares Pereira está dizendo assim, satisfeito com a resposta. O comando tem que mudar. Valeu, Roberto. Obrigado. E a Cláudia Scarione também nos acompanhando. Obrigado pela audiência. Por que PSB? Por que você escolheu o PSB? Essa escolha, Roberto Samuel... E por que ele é melhor, por que ele é melhor que os outros? Eu acredito que hoje o país, e você já estava falando com o nosso colega agora há pouco, com o Marcelo, a respeito de como anda a situação política no país. Hoje todos os partidos, sem exceção, estão contaminados. Nós temos que fazer essa reflexão. Temos que fazer essa autocrítica. Esta campanha política desse ano, ela vai ser diferente. Na minha opinião, ela vai estar sendo pautada muito mais para as pessoas do que para os partidos. Eu, pessoalmente, e o meu grupo optou pelo PSB, não como uma opção individual. Nós já vimos fazendo um trabalho com o vereador Guti, o ex-vereador Zé Mário, que é meu colega de profissão, também médico, já vimos fazendo um trabalho com o vereador Guti para lançá-lo como pré-candidato a prefeito. Tivemos conversando com outras siglas e abriu esta porta para nós no PSB e o nosso grupo foi em conjunto. Não foi assim uma opção partidária ou ideológica, realmente foi mais uma opção do grupo. E com o grupo de vocês também está o doutor Ricardo Rui. É quase os três mosqueteiros, que eu me lembro que estavam os três numa época discutindo muito a questão da saúde. É um grupo que conhece bem a saúde, não? Dr. Ricardo Rui, Dr. Eduardo Carneiro e Dr. José Mário. Os três estão trabalhando no plano de governo com relação à saúde? Perfeitamente. O Ricardo Rui, José Mário, eu, Dr. Roberto Lago, que é um médico muito conceituado na cidade, Dr. Altamir Vaz, que também é um médico com grande experiência, filiado ao outro partido da nossa coligação, nós praticamente já terminamos a nossa proposta para o plano de governo do pré-candidato Guti, no que se refere à parte da saúde. Vamos tentar trazer os quatro aqui, doutor. Doutor Eduardo Carneiro, doutor Zé Mário, né, Zé? Doutor Zé Mário, doutor Ricardo Rui e, quem sabe, o doutor Altamir Vaz. Seria uma boa discussão sobre a saúde de Guarulhos, não seria uma boa? Seria uma boa. E não pense que nós ficamos em comum acordo em tudo e concordamos em tudo. Não, nas nossas reuniões houve grandes discussões, mais importante que houve um consenso no conteúdo final.
da nossa proposta. A pergunta final é se realmente é possível, o senhor que está olhando toda a estrutura da saúde conhece, é possível dar uma significativa melhora na saúde com o que nós temos aqui hoje em Guarulhos, apenas com gestão e com trabalho? Além de ser possível, Roberto, Samuel e telespectadores, esse é um grande sonho dos médicos que você acabou de dizer o nome, do nosso grupo. Nós temos a nossa vida pautada dentro da medicina. Eu tenho hoje, 2016, faço exatamente 30 anos de medicina em Guarulhos. Mais os meus colegas, se somado, vai dar mais de 150 anos de experiência na área médica. Cada um atuando dentro da sua especialidade, da sua área. Eu fui mais para a periferia, eu tenho uma grande experiência, tanto na parte pública como privada, em fazer a parte médica na periferia. E os meus colegas também, uma grande experiência. Este é um grande desafio, é um grande sonho. E eu posso dizer para vocês e assegurar, nós temos plenas condições de melhorar o atendimento médico da cidade. Quero agradecer ao doutor Eduardo Carneiro por ter vindo de uma forma muito simpática. Olha, a gente convidou, ele imediatamente se colocou à disposição da gente. É muito bacana discutir a questão da saúde. E eu fico contente com uma pessoa tão séria. Eu não estou rasgando cera aqui, porque se a gente precisar falar mal, a gente fala também. Mas ele dá um alento, dizer que realmente é possível melhorar a saúde com a boa gestão. Espero que o senhor possa voltar aqui e também deixo 2 minutos para o senhor deixar um contato para a pessoa, de repente, gostou, quer falar com o senhor, quer ajudar o senhor nos seus projetos. Ela liga para onde, doutor? Ou encontra o senhor como? A rede social hoje facilitou para todos. Verdade. Né? No Facebook, doutor Eduardo Carneiro. O telefone 2467-1799. Repete devagar. 2467-1799 e 7712-5042. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Olha, no final aqui, o Argentino, você mandou essa questão no final, Argentino. Uma antiga reivindicação dos CONSEGs é a implantação de um instituto de sexologia forense e o atendimento a tratamento oncológico em Guarulhos. São 2 problemas graves, né? Já passou da época de ter esse tipo de atendimento em Guarulhos, com uma cidade que beira hoje 1,5 milhão de habitantes. É um absurdo uma vítima de uma violência sexual ter que se atravessar a cidade para fazer um exame de corpo de delito. Realmente isso é um absurdo. Temos que ter. Gente, olha, o doutor Eduardo Carneiro nos prometeu que vai tentar trazer aqui os 4 médicos. Olha que bacana, hein? Doutor Eduardo Carneiro, José Mário, Ricardo Rui e Altamir Vaz falando sobre a saúde na cidade de Guarulhos. Muito bacana. Essas e outras entrevistas você encontra nas nossas redes sociais. Curta lá, Tribuna Livre Roberto Samuel, e também na nossa fanpage, também no YouTube. Tudo você encontra lá, inclusive entrevistas mais antigas do Dr. Eduardo Carneiro, você vai encontrar no nosso canal do YouTube. Agradecer também ao Marcelo. O Marcelo, amanhã tem reprise, hein? Das 13h30 às 14h30. Um abraço e até o próximo programa.